Beleza. Bom, vamos lá. Vamos esperando o pessoal entrar aí, tá? A gente já tem a Vânia, já tem a Sara, vamos lá. Tá ótimo. Mari tá ótima. Como é que tá a Pri? Quem tá borrada? Sou eu que tô borrada? Eu tô achando que a qualidade do tablet não tá boa, comparada à do celular. Só se eu entrar aqui por um outro celular, de repente é uma opção. Deixa eu ver aqui. Mona, o que você acha? Tento iniciar por um outro celular, enquanto isso a gente ganha tempo para o pessoal entrar ou não? Mantém assim. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Já já a gente vai começar, a gente só está fazendo aí os ajustes técnicos. Daqui a pouco a gente começa. Cris, seja bem-vinda. Bom, vamos lá então. Vamos perder muito tempo não, né? Porque hoje a gente tem bastante assunto aí para conversar. Então, quero primeiramente agradecer, né? O pessoal está entrando, enquanto isso a gente vai fazendo uma pequena introdução aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, né? Eu sou do canal lá do Falando de Viagens e faço parte, né? Sou uma das fundadoras do canal Falando de Bias. E hoje, né, para celebrar aí de alguma forma e falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? Falar sobre a campanha aí contra a depressão e o suicídio, a gente trouxe a Mariana Gaiofato, que é psicóloga, né? Minha parceira aí de não só de amizade, mas de faculdade também. Eu também sou psicóloga, mas hoje eu vou deixar o espaço aí para ela falar, né? Hoje a gente não vai falar sobre o nosso programa, a gente já falou em alguns canais aí antes, algumas sessões que a gente teve. E eu vou deixar a Mari para você falar um pouquinho, né? Abrir um pouquinho falando da sua formação, da sua área de atuação. Nós sabemos que você é especialista nessa parte de depressão, então o palco é todo seu. E seja bem-vindo e obrigada mais uma vez. Boa noite a todos. Tá dando para me escutar bem? Tá, né? Perfeitamente, Mari. Ah, que ótimo. Então, eu me chamo Mariana, né? Como a Priscila falou, eu sou psicóloga já tem uns 11 anos. Tem uns 11 anos, mais ou menos, que a gente está formada. Por aí. Né? Isso. E desde então eu trabalho como psicóloga clínica e social. Me especializei em terapia de família. Sou formada em terapia cognitivo-comportamental, né, que é a abordagem que eu mais atuo na clínica. Então eu tenho consultório, né, que eu faço os atendimentos já há bastante tempo, desde que me formei. E também trabalho na prefeitura. Né, já tenho uns 9 anos mais ou menos, que eu sou servidora pública como psicóloga e trabalho mais na parte da área social. Atualmente eu estou trabalhando em um CRAS, no Alto Independência. Mas já trabalhei em abrigo para pessoas em situação de rua, já trabalhei em casas de acolhimento para adolescentes, enfim, já trabalhei em vários setores dentro da assistência social. Também estou fazendo agora um mestrado em psicologia clínica e social, né, na Universidade Fernando Pessoa, lá em Portugal. Foi uma experiência que eu resolvi me aventurar né, no ano passado e que eu tenho aprendido muito. Mas o que? Bom, vamos lá. Eu acho que mais ou menos isso. Sim, sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a campanha, né, Mari? E aproveitar aí, eu sei que a gente ainda tem poucas pessoas, tem 14 com a gente, né? A gente tem aí Rodrigo, Eric, deixa eu ver aqui mais, Felipe, o Impera Verde está com a gente, Matheus, uma futura enfermeira. Então, gente, Amanda Moraes, Paula Gayer, Paula, nossa parceira de faculdade também. A Paula. Mona Lisa, que faz parte aí do projeto. Bom, tenho mais pessoas, eu esqueci de falar alguém, o Jean. Bom, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo uma pequena introdução aqui. A gente está com a Mariana Gaiofato, que é psicóloga,
né, é especializada em depressão, basicamente toda a sua formação, né, é sobre isso, a sua atuação também. Como a gente tem um conteúdo vasto, a gente vai seguir aí, a gente tem bastante conteúdo para falar, então conforme o pessoal for entrando, se a gente precisar em algum momento voltar, depois a gente abre para pergunta. Mas vamos falar um pouquinho dessa campanha, Mari. De repente, você pode trazer um pouco dos números, né? Que eu acho que é interessante, porque o setembro, ele vem, né? O Setembro Amarelo, ele vem para estar justamente alertando as pessoas, né? Em relação à depressão e o próprio suicídio. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente falar sobre dados estatísticos, né? Sim. Então vamos lá, conta pra gente um pouco dessa realidade. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, tá, o Falando de Bias, pelo convite. Confesso que eu não sou muito íntima de live, mas o tema é muito interessante e muito importante, né? É um assunto que a gente precisa falar sobre. A própria campanha Setembro Amarelo, ela fala sobre isso, né? Precisamos falar. Falar pode salvar vidas. Bom, eu acredito que assim, essa iniciativa, né, tanto a nossa quanto Setembro Amarelo, esse cachorro é aí? Tem um cachorro. Ao vivo. Tem um cachorro aí. Estamos ao vivo, tudo acontece. O cachorro está participando. Sim. Tranquilo. Aqui, só uma pergunta. Quanto tempo que a gente tem? A gente vai encerrar 8:55. Que aí antes disso, a gente ainda tem um sorteio. Então, vamos combinar até 8h50. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu vou tentar não me prolongar muito. Tá bom, vou te lembrando do tempo. Fica tranquila. Tá perfeito. Tá ótimo. Bom, então, acho que é isso. Assim, a iniciativa, tanto desse projeto quanto a nossa, né, como eu estava dizendo, eu acredito que é levar até o público geral, né, informações sobre a prevenção do suicídio, de que forma as pessoas podem identificar, entender o que se passa, talvez, relacionado à depressão, né, em determinadas pessoas. Eu acho que muito mais do que falar para profissionais, né? Porque nós, profissionais, já temos um treinamento, né? A gente já consegue identificar as situações, enfim. E eu acho que o objetivo dessa campanha é justamente que o Brasil entenda o assunto, né? Pelo menos saiba identificar alguns sinais, fatores de risco, né? O que é importante não ser dito para uma pessoa, né, que tem alguma ideação suicida ou que passe por alguma situação de depressão severa, enfim. Eu acho que isso que é o nosso objetivo, e entender um pouquinho, né, do que é a depressão, enfim. Vamos seguir, acho. Vamos aí quer passar um pouquinho pra gente dos números? Como é que tá essa realidade hoje? Sim. Eu separei alguns números aqui, né? Pra gente só ter uma ideia do quanto que é importante mesmo, e necessário e urgente falar sobre esse assunto. Sim. A depressão, por exemplo, 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno no mundo, tá? É a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Mulheres são mais afetadas do que os homens, né? Para cada 2 mulheres, um homem, a princípio, tá? E a depressão, ela pode levar ao suicídio. Não significa necessariamente que todas as pessoas com depressão vão cometer algum suicídio. Mas pode levar, tá? Principalmente quando está em um estágio muito avançado. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de depressão, tá? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Por aí a gente já tem uma noção do quanto que a depressão ela tem aumentado, né, consideravelmente, principalmente agora na pandemia, com isolamento, né? Isso que eu ia perguntar, como é que foi como é que tá depois da pandemia, né? Muita gente de casa, muita gente sem trabalhar, numa condição mais delicada do que antes, né? Sem o convívio social, enfim.
Isso a gente teve algum número? Segundo, Já conseguimos relatar? segundo um estudioso, Filgueiras, né, que é um pesquisador da UERJ, ele colocou que houve um crescimento dos casos de depressão em 50% durante a quarentena. É um número que chama bastante atenção, né? Justamente porque pode levar ao suicídio, que a gente tem aqui dados alarmantes, né? Eu separei aqui, ó, são 800 mil pessoas que morrem por suicídio todos os anos. Enquanto a gente está conversando aqui, a cada 40 segundos ocorre uma morte no mundo. Da Então, importância, né? Da gente estar nesse falando minuto sobre aqui, isso. nesse minuto aqui, alguém está se suicidando. É a segunda principal causa de morte entre os jovens com idade de 15 a 29 anos. E 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. É. Bom, e Mari, Se a fala gente um pouquinho. Desculpa, pode Na falar. verdade, não, eu só ia dizer assim que por esses números, né, a gente já pode entender claramente que tanto a depressão quanto o suicídio é um problema de saúde pública. Sem Né? dúvida. Daí a gente entende, quando a gente escuta esses números, a gente entende o quanto é preciso falar sobre. Sem dúvida. Né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre, a gente quebra tabus, a gente quebra preconceitos, que infelizmente ainda tem muito, né? Em cima principalmente da saúde mental. Eu não falo nem só sobre o Sim, suicídio, é em cima da saúde sim, mental como um todo. As sim. pessoas Tudo que ainda vai têm... desencadear a depressão, né? A ansiedade, todos esses transtornos Exatamente. que É principalmente muito para assim, nossa gente... geração, né? Que a gente faz muita coisa o tempo todo, a gente se cobra muito. Então isso realmente. E Mari, aproveitando esse gancho, né? Conta pra gente quais são os fatores, né? E as situações que podem desencadear um comportamento suicida. De repente, até mesmo esse link, né, que você falou, que não necessariamente a pessoa que tem depressão ela vai cometer, mas tem uma tendência, os dados estatísticos mostram. Então, fala um pouquinho pra gente desses fatores e situações que eu acho que é bacana, né, para quem tá aqui com a gente tem 16 pessoas, né? A Larissa entrou agora por último, o Marcos Cunha entrou. Vou aproveitando aqui para fazer uma interação com o pessoal. Mari, Melissa também, Raíssa, Jade, se eu não li errado, Amanda, que está bem pequenininho aqui para mim. Então, gente, eu sou meio ceguinha, tô de lente. Carlinha entrou, o Mundo e Nós entrou. A gente já tinha aí a Mona, que faz parte do grupo, a Sara também. A gente tem a Bárbara, a Ju. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do conteúdo, né? Que a Mariana, que é a nossa psicóloga e convidada para falar de depressão e suicídio em relação aí ao Setembro Amarelo. Então, fazendo de novo uma pequena introdução para quem entrou por último. Então, a Mari vai falar agora um pouquinho para a gente sobre esses fatores e situações que podem desencadear aí o suicídio, né? Que a gente acabou de ver os números e realmente são números que assustam, né? Então, como nós sabemos, o suicídio não é uma doença em si, né? Ele é consequência de um transtorno. Na verdade, 96,8%, tá, das pessoas que têm o suicídio, que venham a cometer, que pensam em cometer um suicídio, por trás é identificado algum transtorno, né? Algum transtorno principalmente de humor. E aí, quando a gente... Tanto é que essa própria live aqui, a gente fala sobre a depressão e o suicídio, né? Sim. Normalmente, a depressão está por trás. Então, a gente tem aí um grande número de pessoas com depressão que podem vir a cometer o suicídio. Mas não é só a depressão, né? A gente também tem um número muito alto de pessoas com bipolaridade, transtorno bipolar, né? E aí a gente pode até entender, por exemplo, por que determinadas situações, às vezes, eu estava até assistindo um noticiário há pouco tempo, em que o pai perdeu o filho por suicídio, e ele falava assim, que o quanto que assim, ele fala, poxa, mas meu filho no dia, ontem, ele estava super bem, sabe?
e hoje ele cometeu um ato desse. Ele estava super bem, ele estava brincando, ele estava rindo com a gente. Porque aí a bipolaridade a gente entende o sujeito ele fica são dois extremos, ele varia entre dois extremos, né? Que é a mania, a euforia. Então uma hora ele está muito eufórico, ele está muito e a depressão. E aí quando ele entra nesse estágio da depressão, sim. Bom, além da depressão, então, da bipolaridade, também há um índice muito grande relacionado à questão das substâncias, do uso e do abuso das substâncias, né, de dependentes químicos, pessoas que utilizam, né, drogas, né, nesse caso. Acho que a gente pode falar aqui também está muito ligada à questão não só de algum transtorno, como eu disse, mas algumas situações circunstanciais, né? Já tem alguns estudos que comprovam isso. Por exemplo, algumas perdas, e aí a gente pode colocar, por exemplo, o desemprego, né? O luto, né, Mari? As pessoas que perdem alguém da família. Pandemia. Exatamente. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta que a gente faz a interação com o grupo, né? A gente acabou de receber uma pergunta aqui do Impera Verde que tem muito a ver com o que você está falando, né? Se existe alguma relação direta entre a depressão e o suicídio, que você acabou de comentar. Sim, e eu aproveito para fazer o link, né? Para você diferenciar um pouquinho para a gente entre a questão já que a gente está falando dessa questão circunstancial, né, de que a gente, quando sofre algum tipo de perda, seja de um luto, né, de um falecimento, ou desemprego, algo do tipo, a gente tem, né, uma dificuldade em diferenciar a tristeza da depressão. E a gente acho que isso aumenta, acho que a gente pode falar sobre isso, né, o quanto isso as pessoas têm dificuldade dentro da família em identificar. Porque às vezes, não, ele só tá triste porque ele perdeu alguém. Fala um pouquinho pra gente sobre esse conceito da depressão, diferenciando, né? Respondendo aí a pergunta da Impera Verde, mais essa questão da tristeza e da depressão, que eu acho que é um tópico bacana, que ajudaria as pessoas a identificar, né, dentro de casa. Sim, com certeza. Muitas pessoas associam a depressão com a tristeza, né? Tá sempre ligado assim, mas ela tá muito triste, né? Então ela tá depressiva. Eu acho que, inclusive, foi muito banalizado o termo depressiva, né? Ela tá triste, tá depressiva. Mas não. A gente precisa entender que a tristeza, normalmente a tristeza faz parte, né? É uma das emoções básicas do ser humano. Né? Ela faz parte da nossa vida. Ninguém é feliz o tempo inteiro e a gente tem momentos de tristeza. Né? Mas, normalmente, essa tristeza ela tá associada a um motivo em si. Tá? E essa tristeza, ela passa, ela não fica por muito tempo, né? Eu perdi, foi um término de um relacionamento, que aí eu fico triste por um tempo e depois vai embora, eu perdi, enfim, tem um motivo concreto para aquilo, tá? Uhum. Na depressão, a gente pode dizer que tristeza também está incluída, mas não necessariamente. O principal sintoma da depressão é um desânimo, né? Os principais são desânimo, apatia, alteração no apetite, no sono, tá? É aquele desânimo intenso, é uma coisa que não necessariamente não existe um motivo específico, né? É multifatorial, são vários motivos ali embutidos, né? Sim. Bom, então a gente falou de causas da depressão, né? A gente falou... não sei se você quer dar mais algum detalhe sobre causa, eu sei que a gente passou superficial, caso você queira, por favor. A gente acabou de falar um pouquinho dos sintomas, né? O que a pessoa sente, né? Então, só para complementar isso aí. Isso. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Humor deprimido, senso de inutilidade, pessimismo, tá? Emoções negativas, aí né, entra culpa, um sentimento de tristeza. Então, você vê que não é só a tristeza, né? A tristeza é um dos fatores, tá? E nem sempre a gente percebe. Então, não é sempre aquele que está depressivo, é aquele que está tristinho, não. Tá? Muitas das vezes ele nem consegue mostrar isso. Aparentemente, ele está feliz ali, mostrando que está tudo bem, né? E por dentro ele está numa angústia muito profunda, mergulhado num sofrimento profundo. E aí vem também a insônia. Então, todos esses sintomas, eles aumentam,
tá? E por aí a gente Sim. consegue perceber quando uma pessoa está depressiva. Diminui consideravelmente, por exemplo, o prazer pelas atividades que antes davam prazer, né? Então, coisas simples, às vezes ir à praia, né? Passear com um cachorro, a pessoa não tem mais vontade. Não tem. Sim. Até pode fazer, mas não sente esse prazer todo, né? Ela diminui muito, então, o interesse pelas coisas, a motivação, né? Por tudo, até por um trabalho que ela goste, não tem motivação, a libido, né? Emoções positivas, né? Como eu disse, as emoções negativas que elas prevalecem, a energia, a concentração, tudo isso cai, tá? Isso é só mais ou menos para a gente ter uma ideia aí dos Uma ideia. sintomas de uma pessoa depressiva. Lembrando Perfeito. que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, precisa ser avaliado, mas no geral são esses sintomas que a gente observa. Tá. A gente já recebeu 2 perguntinhas aqui, antes de ir para elas, porque eu tô vendo aqui que é para falar sobre o suicídio. Fala um pouquinho, aí que eu acho que de alguma forma a gente já responde essas perguntas, né? Então eu te falo e aí a gente vai. Quais são os sinais e comportamentos, né, que uma pessoa com perfil suicida, né? Então não necessariamente ela já tenha cometido, mas ela tem um perfil, ela tem uma tendência, né, para cometer o suicídio, ela apresenta. Aí você trazendo isso, né, esses sinais e comportamentos, a gente vem para as perguntas aqui, deixa eu olhar aqui, que foi da Intera Verde também, quais são os tratamentos necessários para uma pessoa com um comportamento suicida. Então a gente fala primeiro sobre os sinais, depois a gente responde essa pergunta. E a Mona Lisa também fez um comentário, né? Tem muitos jovens hoje em dia cometendo suicídio. Tem algo em comum que possa justificar esses atos? As grandes mudanças no corpo, hormônios, etc., pode ser uma causa? Então a gente faz aí esse link, quando a gente fala dos sinais, a gente já meio que responde a pergunta da Intera Verde e da Mona Lisa. Com certeza. Se quiser, até eu posso responder essa questão dos jovens, tá? Como você quiser, na ordem que você preferir. Tá. Só para aproveitar, então, a pergunta dela. O que chama muita atenção em relação aos jovens, né? Por que tem tantos jovens cometendo suicídios e a gente precisa ficar muito atento, né, ao comportamento desses adolescentes em geral. Não é nem adolescentes, né? Jovens mesmo, porque vai até os 29 anos aí, que é um número muito grande. Eu acredito que esteja, assim, segundo os estudos, né, está muito ligada a essa questão das perdas, né, de não conseguir lidar com as perdas, de não ter uma maturidade suficiente para lidar com uma frustração, né, de acreditar, por exemplo, aí vem aquele pensamento que a gente chama de pensamento ruminante, né, um pensamento negativo, de entender assim que aquilo ali a minha vida acabou. Por exemplo, um jovem que termina um relacionamento, né, apaixonado por uma menina, um menino, enfim, e aí termina aquele relacionamento. Ele acredita que aquilo ali é o final do mundo, né? Ele não tem muitas das vezes desenvolvido a resiliência. Né? A gente sabe que a resiliência é essa capacidade de superação das adversidades. Então, assim, qualquer perda é algo muito, muito grande, muito monstruoso, há uma catastrofização, né, de que eu não vou conseguir mais viver sem aquela pessoa. É quase que ele acha que aquilo vai ser para sempre, né? Eu não vou conseguir lidar com isso. E a única saída que ele vê naquele momento talvez seja cometer um ato de suicídio. E aí a gente perde... Não, pode falar. E a gente perde? Não, eu ia dizer que a gente, então, perde muitos jovens, né? Muitos jovens promissores, né? Daí do futuro, né? Que, enfim, cheios de vida. E a gente perde, às vezes, por um impulso. Porque tem essa coisa da impulsividade também, que é muito comum. Né? O jovem, ele está numa fase em que ele está desenvolvendo a sua identidade, né? Então, é muito assim... A gente precisa prestar muita atenção no comportamento, muita atenção. Está desenvolvendo a personalidade ainda, né? Ele está concluindo aí, então é bem delicado, né? Exato. Ele ainda tem toda uma parte para... Sim. Ainda não tem muita noção. Se
Se a gente consegue evitar esse impulso, a gente consegue salvar uma vida, né? Sim, Aquele momento ali, sim. E né? fora De que dor, um de comentário, sofrimento intenso. sim, um comentário que a Mona fez ali, né, falando sobre a questão hormonal. E você mesmo, quando falou da depressão, né, o Ah, mexer, também. a questão da insônia, a falta de apetite, isso tudo, querendo ou não, né, e aí me corrija se eu estiver falando besteira, tem essa interferência hormonal, sim. E aí, não Com certeza. necessariamente ela vem por, ela pode vir pela questão, né, de um problema hormonal, e aí isso vai gerando, vai aumentando e leva a pessoa para a depressão, ou a própria depressão vai estar interferindo. Então, já é difícil, principalmente para a adolescência, né, porque o corpo está mudando, então toda a parte hormonal É. automaticamente está sendo reposta, vamos colocar assim. Então, não deve ser fácil, eu acho que aí a atenção tem que ser redobrada para os pais. Né? Então, pais de adolescentes, né? E hoje a Exatamente. mídia, ela divulga muito isso, né? A gente tem até aquela série 13 Reasons Why, que fala muito sobre o suicídio, né? Ah, Automaticamente fala sobre os transtornos, né? E aí ele tem diversos. Então, assim, é uma série que retrata bastante a realidade, né? Principalmente lá para quem assistiu a primeira e a segunda temporada. Bom, vamos lá para a gente não se perder. A gente já é 8h20, já são 8h29, a gente tem algumas vamos falar perguntas dos aqui. sinais. Isso, vamos falar Vamos dos falar dos sinais para sinais identificar. e depois, porque algumas perguntas que surgiram aqui, Mari, além da questão do tratamento, né? Aí a gente respondeu a pergunta da Mona Lisa, o comentário. Aí a Amanda fez a pergunta se o floral, que é um tratamento natural, vocês acham que seria algo que poderia ser recomendado. Depois a gente teve uma outra aqui da Amanda. É correto dizer que é. Opa, peraí, perdi, só um minuto. É correto dizer que a ansiedade e depressão andam juntas? E são consideradas como o mal do século, e aí foi. Então a gente fala sobre os sinais, fala sobre essa questão da ansiedade versus depressão, e se você quiser fazer o link aí do suicídio, já que a gente vai estar falando dos sinais do suicídio, porque a gente já falou da depressão, e aí a gente fala do tratamento. E aí a gente vai para outras perguntas se surgirem, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Muitas perguntas. É... Vamos lá, depois você vai me lembrando. Tá bom. Vamos então, só para a gente, isso que eu acho que é o ponto fundamental, né? Porque pelo menos se a gente souber identificar os primeiros sinais, né? Porque a pessoa que está em sofrimento, ela está dentro de casa, ela está dentro do Sim. trabalho, né? Ela nem sempre está dentro do consultório para a gente poder fazer o tratamento adequado. Primeiro está em casa, primeiro ela está convivendo com outras pessoas, né? E aí, assim, é importante, então, que dentro do ambiente familiar, dentro do trabalho, a gente consiga identificar, né, quais são aquelas pessoas que estão mais propensas a cometer um ato de suicídio. Né? Quais que são aquelas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de tratamento. Ninguém vai tratar ninguém, mas às vezes uma simples maneira de falar, de saber falar, de se comportar, de escutar, é muito importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas para Isso. identificar os sinais, tá? Então, assim, aquela pessoa que a gente percebe que está com uma visão muito negativa da vida, né, que fala que tá sem perspectiva de futuro, não tem muitos planos, né? Você pergunta para ela se tem algum objetivo na vida, o que você está pretendendo fazer, essa pessoa não, né, diz que não sabe, não tem nada. Você vê que, né, há alguma mudança no comportamento, aquela pessoa mais apática, né? Normalmente é aquela pessoa que mais se isola, né? Falta Não um que isso, a gente não sentido. pode se Falta um generalizar, sentido, né? tá? A Um gente não sentido de pode vida. generalizar, mas não, isso sem dúvida, né? Falta esse sentido de vida. Então a gente vai ver aquela pessoa um pouco mais desmotivada, né? Todos aqueles sintomas da depressão podem entrar aí também como os sinais, né? Mas normalmente é isso, assim, é mais esse isolamento, essa apatia, né? Falar sobre intenções suicidas. A pessoa fala. Daqui a pouco eu vou até citar umas frases. Eu posso citar de uma vez? Pode. O abuso de álcool e drogas também tem que ser levado em consideração, tá? E a automutilação. A automutilação, pessoa que já, né, se corta, faz um cortezinho, isso já serve como alerta. Isso já serve como, ops, tem alguma coisa de errado aí,
tá? Sim. Tem um comentário, Mari, para aproveitar, você está falando das substâncias, né? A Impera Verde comentou aqui, a depressão pode vir através de uso de substâncias Sim. que causam transtornos, então é um pouco do que você está falando agora, né? Aí até aproveitar que eu parei para olhar, né? A Melissa colocou, infelizmente, a mídia, a indústria da moda, da estética, não ajudam no combate à depressão, né? Que também é uma outra realidade. Então, você ia falar de frases, né? Sim, sim. E só mais um sinal que é interessante, principalmente no novo normal que a gente está vivendo, são publicações em redes sociais, né? Publicações pessimistas, muito negativas, frases de que, né, de cunho negativo mesmo. Às vezes, aquele adolescente que se inclui, entra para participar de um grupo já com, né, de intenções suicidas, que falam sobre a respeito. Então, assim, isso tudo tem que ficar atento. É importante os pais também prestarem atenção, tá? Principalmente adolescente, né? A gente vê muito essa exposição na mídia, né? Na rede Exatamente. social. Exatamente, tá? Às vezes também tem aquelas pessoas que já começam até a colocar os assuntos em dia, sabe? Vai passando, vai falando um monte de segredo, um monte de coisa, faz testamento e tudo. Tem algumas pessoas que já vão ali fazer testamento. Não que, Já né, estão todo mundo que vai fazer pensando, né? testamento já, mas é um sinal aí, né? Que pode ser, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem algumas frases, né? Normalmente, por exemplo, vou desaparecer, né? Vou desaparecer, eu quero deixar vocês em paz. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Estou cansado dessa vida, né? Não quero ser um fardo para ninguém. Já estou de saco cheio, para mim não dá mais, eu quero morrer mesmo. Tudo isso que leva a perceber que o outro está se sentindo um fardo mesmo, né? Está se sentindo um peso na vida de outras pessoas. Aí pode falar, nada pode ser pior do que viver desse jeito, né? Então isso já é também um sinal de alerta, já são frases que a gente pesca alguma coisa aí. Perfeito, isso é Tá? muito bom você compartilhar, trazer essas frases, né? Porque, e pra gente também evitar, não que a gente fale isso, mas às vezes naquele dia estressante, que a gente tá chateado com o mundo, a gente acaba Sim. de alguma forma trazendo isso, né? Então, assim, até pra gente evitar também, até para não confundir outras pessoas, né? Então, não só a importância de identificar quem fala, quem tem esse tipo de... quem traz esses sinais, mas também da gente ter consciência que muitas das vezes a gente traz. Não quer dizer que a gente tenha depressão, que a gente seja depressivo, que a gente vai cometer suicídio, mas é bacana ficar atento, porque isso pode sim levar, né? Eu costumo dizer que tá tudo aqui. Então, se eu penso, né? Então, o que eu não posso Claro, trazer para o claro. corpo, né? Não, isso não é uma regra, né? Não necessariamente a pessoa que vai falar essas frases, enfim, vai citar isso, ela Sim, vai cometer um suicídio. Não é por aí, né? Com aquilo que eu disse. Nem todas as pessoas que têm depressão vão cometer um ato de suicídio. Mas é algo para a gente ficar atento, alerta. Né? Se uma pessoa fala, eu sou uma fracassada, eu não mereço o amor das outras pessoas, e repete isso até com uma certa frequência, essa pessoa está precisando sim, de ajuda, né? Ela se vê negativamente. Então é importante sim. buscar uma ajuda, um tratamento, que é aí que a gente consegue modificar a visão que ela tem dela mesma, a visão que ela tem de mundo, e, Perfeito. enfim, não deixar que isso evolua para uma depressão maior, né? Uma depressão grave Sim, e até sem mesmo um dúvida. suicídio. Sim. Bom, eu daqui a pouco vou voltar para as perguntas, né? Tem o pessoal fazendo um comentário aí. Já que a gente está nessa questão dos sinais e tal, o que os familiares aí, de repente a gente já faz até a ponte dos tratamentos, que ficou faltando, né? A gente responder. O que os familiares, os amigos, quem vive, quem convive ali no dia a dia, de modo geral, pode, né, fazer para ajudar, né? Se percebe esse tipo de sinal. Ou se dentro de casa tem uma situação de que tá bem claro, porque às vezes é claro, às vezes não, as pessoas têm dúvida, não sabem identificar se é uma ansiedade, se é uma tristeza, se é aquele luto por alguma perda, ou se de fato já é uma patologia, né? Já é uma depressão e o que isso pode desencadear. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, Mari, se identificar um desses sinais? Ou um ou vários, né? Porque pode Ou acontecer. identificando ou não, eu acho que o principalmente que a gente pode fazer é ouvir.
né? A gente precisa, eu acho que, desenvolver isso um pouco mais, essa escuta atenta, né? Normalmente a gente não consegue ter essa disponibilidade muito de ouvir o outro. A gente escuta já pensando no que a gente fez ou no que a gente pode falar, no que a gente poderia dizer, enfim, né? A gente não está escutando o outro. Dificilmente a Sim. gente abre realmente para escutar, para entender, para se colocar. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente exercer essa empatia, que eu acho que falta Sim. muito no mundo de hoje. A gente se colocar no lugar do outro, né? Sem Tentar dúvida. entender o que aquela pessoa está passando. Né? Se ela está reclamando tanto, o que está acontecendo? De que forma, então, eu posso ajudar? Né? Sim. Eu acho que é por aí. É o diálogo. Dialogar. Sem dúvida. Um comentário aqui que eu Dialogar. acho que surgiu, que é bacana, que faz bastante link com o que você está falando, né? A Caroline colocou pra gente Ouvir assim, sem acredito. julgar. Isso aí. Ah lá. Ela colocou logo em cima, né? Acredito que a gente tenha que observar, é um ponto crucial, né? Que a gente tem que observar e também tomar cuidado para não julgar como sendo drama, Exatamente. algo banal, diminuir aquele problema ou momento e acabar piorando a situação. Então, assim, ouvir sem julgar é perfeito, Caroline. E já que a gente está Isso. falando do que não fazer, o que mais não fazer? Né? O que a gente não deve fazer nessa situação? Não Além do que a chore, Caroline já colocou. né? Ficar falando não chore. Não chore. Pra quê? Se a pessoa quer chorar, deixa ela chorar. Deixa ela colocar Sim, pra fora. Isso vai fazer bem. É melhor do que ficar dentro dela e aquilo ficar torturando até chegar num ponto que o sofrimento vai ficar insuportável e ela vai querer tirar a própria vida. Né? Então, se ela tá precisando chorar, deixa chorar. Né? Não diga, por exemplo, isso não faz sentido. Não faz sentido para você, mas para a pessoa faz. Né? Para a pessoa sim, faz. O sofrimento dela faz sentido. Ah, mas você tem tantas coisas boas, né? Você tem uma vida maravilhosa. Sim, essa é a sua visão de sim. fora. Para a pessoa não é assim. E não vai adiantar, naquele momento que ela está em sofrimento, não vai adiantar você falar isso. Né? Vai fazer com que, muito pelo contrário, vai fazer com que ela se sinta ainda pior. Então, assim, Perfeito. seja forte, né? Tenha força de vontade. Tenha força de Sim, vontade. A gente precisa entender uma coisa. Às vezes, a pessoa que tem câncer, a gente não fica assim... se você vai sair dessa só por força de vontade, né? Ela precisa de tratamento. A depressão é uma doença e que ela precisa de tratamento. sim, sem dúvida. Né? Então não adianta só ser forte, só querer, né? Então levanta a cabeça, segue em frente, não é por aí, Sim. não é Bom, só Mari, por aí. vamos lá. O nosso tempo está curtinho, tô vendo aqui que a gente ainda tem algumas perguntas, né? Então a gente realmente Tá. precisa voltar na questão dos tratamentos necessários, né? Para essa pessoa com Uhum. comportamento suicida. Sim. A gente respondeu sobre a questão do floral? Não, a gente não respondeu. Se o floral é um tratamento natural, sendo um tratamento natural, se a gente acha recomendado. Então vamos por pergunta para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente já está aqui, vai bater 40 minutos e a gente precisa encerrar uns 10 antes por conta do sorteio. Então Tá. vamos nessa questão. Aí a gente fecha com um tratamento, né? O floral, que é um tratamento natural, vocês acham recomendado? Foi uma pergunta da Amanda. O que você acha? Bom, Você recomendaria como psicóloga? eu não recomendo. Eu não receito nada. Tá? Como Perfeito. psicóloga, eu não receito. Agora, se o floral vai ser bom para a pessoa, eu acho que assim, se ela acreditar, na medida que ela acredita que o floral vai fazer algum efeito, né? Aquele efeito placebo que a gente fala, então eu acho que funciona. Né? Eu Beleza. acho que um remédio ele funciona muito também por aí. Na medida que a gente Sim, acredita que aquele remédio vai fazer o efeito. Né? Porque aí você já está mudando automaticamente a crença ali. sim. Você está falando de crença e teve uma pergunta que foi a seguinte. Duas a gente já até respondeu, mas eu vou repassar aqui, né? Que a pergunta é a seguinte: e pode estar ligado à religião, falta de fé? Foi a Impera Verde quem perguntou. Então acho que você já respondeu isso, né? A crença, tudo depende da crença Se da po... pessoa. Ela pergunta Sim, sim. se, tipo assim, bom, se eu Normalmente, entendi a pergunta, né? Se a depressão ou o próprio suicídio pode estar ligado com a falta de fé. É óbvio que se a se gente for pode estar ligado com explicar a falta de isso, fé,
Não, não necessariamente, mas, por exemplo, se a gente considerar, por exemplo, que o suicídio está muito ligado a uma questão da falta de sentido, né? A gente pode entender que a religião ela pode sim ajudar, e muito. Sim. Né? Porque a pessoa que tem uma fé muito, muito forte, né? Tem ali, o simples fato dela acreditar em algo maior, em algo, acreditar, ter fé, isso já faz com que ela encontre um sentido. Às vezes não, né? É como eu Sim. falei, não é generalizado. Depende, né? Mas por ali pode sim ajudar, né? A religião pode ajudar. Sim. E aqui a gente já tinha respondido, né? É correto dizer que ansiedade e depressão andam juntas? Eu entendo que sim, né? Sim, e se são considerados sim. como o mal do século? Acredito que sim, Sim, também, com né, Mari? certeza. Com E aí certeza. aqui a depressão pode vir através do uso de Infelizmente. substâncias, a gente já falou isso, né? Que causam os transtornos, a gente falou isso, você explicou sobre isso. Então, eu estou entendendo que a gente já respondeu todas as perguntas e falta falar apenas dos tratamentos. Como a gente tem 42 minutos já de vídeo, né? De live, vamos responder essa para a gente poder finalizar. Tem muito conteúdo, né, Mari? Uma hora é muito rápido. pouco. Sim. Passa muito rápido. Mas vamos para os tratamentos? Vamos, com certeza. Então, o que uma pessoa pode fazer, né, para ajudar a outra? A gente, como a gente falou, pode escutar sem julgar, sem discriminar, não tendo frescura, bobeira, não. Vamos levar isso a sério, porque é um problema que tem que ser levado a sério. E o tratamento, né? Como que acontece esse tratamento? Normalmente, assim, se a pessoa tem uma depressão leve, quando a gente fala de depressão, a depressão leve ela pode até ser tratada só com terapia, né? Dependendo do caso, a gente consegue resolver aquela situação em terapia, né? Com técnicas psicoterápicas. A TCC, eu uso muito a TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, de certa forma a minha abordagem, mas também utilizo a terapia sistêmica e acredito muito na logoterapia, psicanálise, enfim. Existencial, então, né, tem a ver aí com a logoterapia. Sim. São abordagens que eu acredito que auxiliam muito, que possam auxiliar muito. Agora, a depressão, quando a gente fala de depressão moderada a grave, aí é que eu já, assim, é necessário, sim, uma avaliação de um psiquiatra, tá? Para, em conjunto com a terapia, psicoterapia, aquela pessoa vai tomar alguma medicação, vai fazer um tratamento medicamentoso. Porque se a gente lembrar, a depressão, ela é multifatorial. Então, se ela é multifatorial, ela tem aí um componente químico, né? E que precisa, às vezes, desse remédio para estar dando essa ajuda, esse suporte. Principalmente nos casos mais graves. Esse eu acho que é um ponto, tá? Então, e na terapia a gente vai estar trabalhando esses fatores psicológicos, os fatores sociais. Ok. Tá? Então, por isso que é muito importante esses dois tratamentos, né? Juntos. Sim, esse casalzinho, né? Então, essa seria a sua recomendação como psicóloga, né, terapeuta, para quem está passando por um sofrimento psíquico intenso? Essas são as suas recomendações? Ou você acrescenta algo além dessas que você já falou, a terapia, o uso medicamentoso se for necessário, porque aí quem vai diagnosticar é o psiquiatra, que é médico, né, não é o psicólogo que você já explicou. Sim. Você tem mais alguma indicação para quem está passando por esse sofrimento intenso? Tem o CVV, né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. 188, tá? Isso é por telefone, a gente não tem uma instituição. O CVV é uma associação filantrópica, tá? De pessoas que estão ali dispostas a ajudar 24 horas por dia. Mas é num primeiro momento. É naquele momento que a pessoa está em sofrimento intenso, não tem com quem falar, ela precisa falar. Pronto, disca 188. 188. Entendi, 188, tá? Perfeito. Ou pelo site do CVV também, tá? Isso funciona o tempo inteiro. São pessoas preparadas para estarem escutando indivíduos nessa situação. Sim, ótimo, muito bom. Acho que é ótimo a gente alertar. Colocou aqui. Isso. E a Caroline comentou, né? Acredito por experiência própria que nos forçar a fazer algo que gostamos, como lazer, hobby, pode ajudar a inibir o mal-estar e a prostração da depressão. E a gente teve mais uma pergunta. A gente trabalha isso, né? Um dos pontos que a gente vai trabalhar na terapia é justamente aumentar essas atividades prazerosas.
Sem dúvida, São muito desses bom. pontos, né? Perfeito. Bom, Mas vamos daí, lá. para isso, precisa trabalhar todo o sistema de crenças, pensamentos, enfim. Bom, vamos Ok. seguir. Senão eu vou Não, falar. são muitas perguntas. Olha, são 46 minutos aqui já. O que eu vou Tá. pedir aqui é ajuda aos universitários. Mona Lisa, a gente tem um sorteio para fazer. Como a gente ainda tem uma pergunta para responder e eu quero finalizar deixando a Mari também deixar o contato dela, falar um pouquinho aí sobre o que ela tem feito de atendimento, porque a gente tem pouquinho tempo e eu quero encerrar 5 minutos mais ou menos, ou pelo menos 3 para as 9. Ela deixou o site Você... aqui, ó, também. O site Perfeito. do CVV. Ótimo. Se a Mona Lisa puder já dar início aí ao sorteio, quando a gente finalizar a discussão, eu já abro aqui quem ganhou e a gente já vê se está por aqui. Mona, consegue ajudar a gente? Já consegue lançar aí pra gente o sorteio enquanto a gente vai para a última perguntinha? Vamos ver, Mona Lisa. Para finalizar, enquanto ela responde, Mari, há profissões que incitam a depressão? Foi uma pergunta da Impera Verde. O que ela quer dizer com isso? Se há profissões que acabam incentivando, né, a depressão, a gente tem uma tendência para isso, de repente, assim, um profissional de RH, brincadeira, uma engenheira, um técnico de campo, tem alguma profissão que de alguma forma incentive? A gente tem algum Não, eu estudo, acredito que algo que não. você saiba? Eu assim, não... Bom, estou falando pelo que eu acredito. Eu acredito que não esteja relacionado propriamente com a profissão em si, mas como a pessoa vê essa profissão, como ela enxerga, como ela... as relações dela dentro do trabalho, né? A rotina dela, que muitas das vezes é muito estressante. Né? Então, isso vai depender da rotina de cada profissional. Né? Acho que não dá para você falar assim, do engenheiro, Sim. ponto. Não. Não dá para Cada engenheiro vai generalizar, trabalhar num né? campo. Exatamente. Eu acho que é da rotina mesmo. Os estresses, porque o estresse que é esse gatilho. A Impera Verde está perguntando se um psicólogo. O que você acha, Mari? Um Ixi! psicólogo. Temos tendência a ser depressivos? Um advogado, alguém está perguntando aqui, a Caroline, um advogado? A Carol falar nisso agora que eu identifiquei. Carol, desculpa, a Carol faz parte aqui, integrante do BIAS. Carol, perdão, como eu disse no início, ceguinha, não identifiquei. Mas é isso, um advogado, será um psicólogo? Acho que assim, não dá para generalizar, né, Mari? Eu acho Contador. Contador. Eu acho que independente da profissão, e se tem profissão, né? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que estar alerta para tudo e qualquer sinal identificar. Acho eu que acho os que é isso. os limites também que a gente estabelece, né? Sim, Às sim, vezes a sem gente trabalha dúvida. demais e enfim, Limite, você trouxe algo muito importante, né? O limite. Bom, precisa ter um Mari, equilíbrio, então, né? vamos aproveitar, faltam 10 minutinhos para a gente encerrar. Uhum. Alguém está falando aqui, já saiu o sorteio, tem fotinha, depois a gente manda para você. Gente, para quem participou da última live, o Matheus ganhou de novo. O Matheus tem alguma treta. Brincadeira. O Matheus é o esposo da Mona Lisa. Então, ele aí é café com leite. Bom, vamos lá, ela tá rodando outro aqui. Enquanto isso, Mari, enquanto eu tô vendo quem ganhou aqui o sorteio, conta pra gente, passa um pouquinho dos seus contatos. Se a gente quiser, se a gente estiver com qualquer desses sintomas ou alguém a gente quiser indicar para fazer terapia com você, tratamento com você, como é que você tem feito hoje, né? Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está evitando o contato. Conta um pouquinho pra gente enquanto eu vejo quem ganhou aqui. Então, eu atendia basicamente no consultório presencial. Mas com esse novo normal, eu tive que me adaptar um pouco ao online, né? O tratamento online, o atendimento online, que tem sido muito gratificante, tem suas vantagens e desvantagens, mas enfim, estou atendendo online principalmente. Deixo meu telefone. Pode deixar. Fala aí, posso deixar aqui que eu anoto aqui para você. Vai, fala lá, 024 DDD 99824 99824 8944. De qualquer... 8944. Vamos lá, 24 99824 8944. Qualquer coisa também a gente Isso. deixa o contato lá na nossa postagem. A gente vai divulgar o vídeo depois para quem quiser assistir novamente, perdeu o início.
Bom, vamos Tem lá, gente. o meu Instagram tem o telefone também, meus Ó, contatos. vamos Meu lá. Quem e-mail ganhou tem tudo aqui, lá. deixa eu ver. Ó, quem tinha ganhado foi o Matheus. Matheus é café com leite. Impera Verde tinha ganhado. Impera Verde é café com leite? E é o terceiro sorteado. Vamos lá, respondem aí. Matheus e Impera Verde é café com leite? Se sim, a gente tem um terceiro. Pra gente não... Vamos lá, 51 minutos já. Peraí. Beleza, gente. Terceiro aqui. Dayana Zapala. Ela tá com a gente ainda? Se tiver, dá um oi pra gente aí, pra gente poder depois te mandar aí os detalhes do sorteio. Se não, Matheus ou Impera Verde. Só para vocês saberem, Matheus é o esposo da Mona Lisa e Impera Verde é a mãe da Mona Lisa. Que isso, hein? É para ser o Matheus. O último sorteio foi ele. Meu marido e minha mãe. Hahaha. Meu Vocês vão marido e minha dividir. mãe. Hoje, qual é o sorteio? É uma limpeza de pele, Mona Lisa? Me ajuda a relembrar aí. Quem vai ganhar? Gente, a Dayana não respondeu aqui. Ela tem que estar fazendo lá, tem que estar seguindo os passos na página. Se não, não estou respondendo. Meninas, me ajudem aí. Ó, Matheus, colabore. Hahaha. Não entendi, não vi. Ó, tá. A Mona Lisa está informando aqui que não precisa estar na live, a pessoa desinformada. Bom, então, fica com a Dayana. Ó, e a Impera Verde está dizendo aqui, sua mãe precisa muito. Mona Lisa, deixe de ser mão de vaca e pague uma limpeza de pele para sua mãe, por gentileza. E pague um almoço para o seu esposo. E a gente deixa a Dayana ganhando aí? Então, Mona, me ajuda aí, que eu não estou conseguindo olhar. Tem que estar seguindo a Mari, tem que estar seguindo falando de Bias. E, deixa eu ver, basta seguir. Gente, é a Dayana que ganhou? Eu preciso que vocês me respondam, para eu poder fechar a live aqui. Quem ganhou? Foi a Dayana? Ela está seguindo todos esses passos? Universitários? Olha, eu não tenho secretária. Mona Lisa da última live, ou Mari, para você saber. A Mona botou que sim, ó. Basta seguir, Pri. Ela botou Ela isso. disse que sim. Então, beleza. Então, foi a Dayana quem ganhou. Fica, é isso? a Dayana. Beleza, gente. Isso. Então, Mari, para a gente encerrar, muito obrigada, né, por esse tempo maravilhoso aqui. Foi uma hora, mas que para mim passou voando, né? Agradecer o pessoal aí também que entrou. A gente teve aí uma média de 20 pessoas. Eu estava observando aqui, né? Quem estava entrando, quem estava saindo. Então, assim, eu acho que é fantástico, né? Essa divulgação de informação que nem sempre sabemos. A gente vive num mundo, né, muito agitado, de muita coisa. Então, a gente acaba ficando muito alienado. Então, a gente não consegue acompanhar tudo, todas as notícias, principalmente esse momento de pandemia, que tem muita coisa acontecendo, né? Então, que a gente possa estar mais informado. Eu recomendo, né, a Mariana, conheça a profissional que é, não só como amiga, mas como profissional. Então, assim, de verdade, se precisarem, a gente vai estar depois passando aí os contatos. Obrigada pela participação de todos e até a próxima. O canal de Bias vai estar sempre aí falando de Bias, vai estar sempre divulgando novidades para vocês. Um abraço e até a próxima, Mari. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você por essa oportunidade, de verdade. Imagina, foi maravilhoso. Acho que eu tenho o hábito de falar um pouquinho mais, então esse pouco tempo aí me... Idem. Então conseguimos. Você quer fechar com alguma frasezinha? Sim. Você quer fechar com alguma... Então vamos lá para a gente encerrar. Cadê, gente? Eu coloquei aqui que eu achei tão interessante, mas não sei onde foi parar a frase. Enfim,
Acho que é mais ou menos, tem uma do Viktor Frankl que ele fala que quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Perfeito. E o Vitor, ele fala sobre sentido E de eu vida, né, acho Mari? Então, muito, muito, eu gosto muito dele, é um logoterapeuta que eu sou apaixonada perfeito. e ele fala isso, e eu acho que é mais ou menos isso. Na terapia a gente trabalha Então, muito também essa questão do sentido de vida, redescobrir um novo sentido para a vida. excelente. Nada melhor que a gente fechar aí a nossa quarta-feira com essa frase. Vou encerrando aqui. Daqui a pouco o vídeo vai estar lá disponível para vocês. Um beijinho no coração. Cuidem-se. Um beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada.